Livro de Jó, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 1. Se tiver a sua Bíblia aí, acompanhe a leitura, ou no seu aplicativo. Texto que também vai ser aí projetado. Jó, capítulo 1. A palavra de Deus diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão, fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor:
de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás, o homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos. Apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suã e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram para encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois, os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Amém. Queridos, o livro de Jó faz parte de um conjunto específico de livros do Antigo Testamento, chamados de livros de sabedoria, ou sapienciais. Então é o livro de Jó, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Ao contrário de outros, o objetivo deles não é narrar histórias de fé, de revelação ou do agir de Deus. O propósito desses livros é trazer uma reflexão sobre questões práticas do dia a dia. Reflexões que nascem no coração diante das dificuldades da vida. Então você não vai encontrar neles pregações, exposições de doutrinas, orações. Vamos encontrar pensamentos sobre dinheiro, trabalho, dívidas, família, preguiça, casamento, sexo, doença, morte, dor, tristeza, vaidade, ansiedade, orgulho, violência, amizade, festas, vícios, e por aí vai. Porque esses livros nos mostram que a vida real desafia a fé. E o teste da nossa fé justamente está na vida real. São livros que nos lembram que a nossa espiritualidade precisa se envolver com todas as áreas de nossa vida, não apenas com a área religiosa. E, nesse sentido, uma das questões mais presentes na vida humana é o sofrimento. Todos nós temos que lidar com situações de dor, tristeza, enfermidade, morte. O sofrimento é universal. Todas as pessoas de todos os lugares, de todas as épocas, passam por momentos de sofrimento. Ele é democrático. Não importa idade, nacionalidade, cor da pele ou condição social. Assume diferentes formas. Pode ser uma dor de dente, um prejuízo financeiro, um desentendimento na família, um sonho frustrado. A gente sofre pelo que aconteceu. A gente sofre por aquilo que está acontecendo. A gente sofre por aquilo que vai acontecer. Às vezes o sofrimento é no corpo, às vezes é na alma. Às vezes nem sabemos direito por que estamos sofrendo. Mas sofremos. Uns mais, outros menos. Aqueles que sofrem muito mais,
aqueles que parecem viver um eterno sofrimento, há pessoas que suportam sofrimentos inimagináveis. Às vezes parece que a gente tem uma trégua e a vida flui e o sofrimento parece distante. E há momentos, às vezes, que o sofrimento parece que vem sobre você e aluga a sua vida e faz morada permanente. Ele gostou de você. A questão, queridos, é que a gente nunca está preparado para lidar com determinadas situações. Não tem a ver com idade, não tem a ver com escolaridade, com condição financeira, com tempo de igreja. Sempre vai ser difícil. Seja o seu sofrimento, ou seja de alguém próximo a você. O que a gente diz para alguém que está sofrendo a perda de um ente querido? O que fazer quando somos nós que atravessamos o luto? Como é que a gente pode acreditar na bondade de Deus diante de tantas injustiças no mundo? Como manter a fé quando as dificuldades se multiplicam por todos os lados? Como se manter servindo ao Senhor quando a dor aperta o corpo, aperta a alma, aperta a mente? Como louvar a Deus? Como manter a integridade quando tudo ao redor é caos, sofrimento? Como seguir a jornada de fé diante de circunstâncias tão adversas? Então, queridos, essa é a discussão do livro de Jó. Como encarar situações de sofrimento. Qual é a relação entre a nossa fé em Deus e o sofrimento? Como fica a nossa espiritualidade diante do sofrimento? Que explicações o Evangelho pode nos dar? Então, a história de Jó, ela é, digamos assim, parecida com um filme de terror, né? Não é o tipo de filme que eu gosto, mas de vez em quando a gente acaba vendo alguma coisa, né? E não sei se você reparou, também não sei se é algum tipo de padrão, mas vários filmes de terror sempre começam com uma cena de felicidade. Até aí eu só vou nesse momento, entendeu? Depois eu saio do filme. Então, todo filme começa com tudo lindo, todo mundo alegre, todo mundo feliz, né, romântico, as coisas parecem estarem tudo bem. E, de repente, o terror chega. Então, o livro de Jó começa mostrando que Jó era um camarada crente, abençoado, rico, com uma bela família, íntegro, se desviava do mal, o homem mais rico da região, casado, tinha 10 filhos, e uma família unida, vivia se encontrando, fazendo festa, todo mundo falava com todo mundo, sabe? A coisa, harmonia. Jó era um exemplo de pai, intercedia regularmente pelos seus filhos, tudo ia muito bem, até que um dia, chega à casa de Jó uma sequência de mensageiros, dizendo que todos os seus bens, todos os seus animais, todas as suas fazendas, todos os seus empregados, tudo, ou foi roubado, ou foi destruído, ou foi morto. Num dia só ele perde tudo, do homem mais rico à miséria. Só que o que era ruim ficou pior. Em seguida chega alguém dizendo que, numa mesma situação, todos os seus filhos morreram. Estavam juntos numa casa, a casa desabou, todos morreram. Imagine você. Perdeu todos os bens, o trabalho de uma vida, perdeu todos os seus filhos, mas o poço do sofrimento de Jó ainda não tinha chegado ao fim. Uma doença terrível se instala no corpo de Jó, feridas brotam dos pés à cabeça. Então Jó, além de perder os bens, perder seus filhos, perdeu agora a sua saúde. Está profundamente doente. Jó perdeu quase tudo. Só lhe restaram 3 coisas.
sua esposa, seus amigos, sua fé. Falemos da esposa rapidamente, né? O casamento de Jó é um capítulo à parte. Porque dificilmente, irmãos, um casamento resiste a essa quantidade de sofrimento. Então, imagine que ali nos bastidores houve muita discussão, desentendimento, angústia, talvez acusações. Seja como for, Jó e a sua esposa atravessaram juntos aquele deserto. Quando depois de um tempo as bênçãos de Deus voltaram sobre a vida de Jó. Quem estava lá, do lado dele, ela exatamente aquela mesma mulher. E tiveram mais 10 filhos. Eles gostavam de ter filhos, né? Os amigos de Jó também merecem uma menção honrosa. Por um lado, veja, os versículos 11 a 13 do capítulo 2 mostram o carinho deles para com Jó. Ele faz Bildade e Zofar. Souberam da tragédia, deixaram suas casas e foram ao encontro de Jó. Choraram alto quando viram o sofrimento. Sentaram-se no chão ao lado dele. Passaram 7 dias e 7 noites ao lado dele sem falar uma palavra. Apenas em solidariedade. Apenas se fazendo presente. Agora, por outro lado, a partir do capítulo 3, Jó e seus amigos vão passar 35 capítulos discutindo por que Jó estava sofrendo. E os amigos de Jó falam muitas bobagens, né? Parece até os seus amigos. E alguém pode dizer, caramba, depois de tudo isso que Jó passou, aqueles infelizes estavam ali tentando convencê-los, ou tentando convencer Jó, que a culpa de tudo aquilo era dele. Veja você. Essa é a tese dos amigos de Jó. E eles estavam errados. Mas também é verdade, a gente não pode esquecer isso, que ninguém estava ali ao lado de Jó além deles. Foram eles, esses que estavam errados na sua avaliação do caso, que foram chorar com Jó e passar dias em silêncio ao lado dele. Então, querido, sabe, quem é a pessoa que pode chegar para você e dizer que você está errado? Quem é a pessoa que pode chegar para você e dizer que você está errado? É a pessoa que está junto de você quando a tragédia chega na sua vida. Na hora do sofrimento, muita gente tem muita opinião sobre o que você deve ou não deve fazer. Especulações sobre o que talvez você poderia ter feito para evitar aquela situação. E as pessoas falam sim, muitas bobagens. É muito difícil na hora da angústia dar ouvidos. Dependendo da situação, a gente não consegue nem pensar direito. Às vezes a gente quer ficar sozinho, em silêncio. E está tudo bem. Porém, se tem alguém que merece a sua atenção, nessa hora, é quem esteve ao seu lado quando tudo ficou ruim. Hoje em dia, fala-se muito, né? Sobre o direito de fala. Então, na hora do sofrimento, tem direito de fala principalmente aqueles que se fazem presentes na nossa dor, na nossa angústia, na nossa dificuldade. Aliás, isso é muito importante para o casamento. Se alguém tem direito de falar sobre a sua vida, é seu cônjuge. Porque na braba, foi ela, foi ele quem esteve ao seu lado. Às vezes apenas em silêncio. Agora, isso não significa que você tem que concordar com eles. Nem com os cônjuges, nem com os amigos.
quer dizer que precisamos ouvi-los, levar em consideração a opinião deles. Mas eles podem estar totalmente errados. Veja, o amor de alguém por você não faz dessa pessoa um expert de sabedoria. Às vezes, como no caso dos amigos de Jó, nossos amigos são ótimas companhias, mas péssimos conselheiros. Por sinal, antes dos amigos, foi a esposa de Jó, essa dona muito companheira, que lhe deu um absurdo conselho. Boa esposa, péssima conselheira. E olha que interessante, depois de toda essa treta com os amigos, lá você vai chegar no final do livro de Jó, Jó tem um encontro com Deus, e ao final desse encontro, Deus repreende os amigos de Jó. Então, a avaliação de Deus é que, de fato, os amigos estavam errados. E Deus diz o seguinte: olha, eu vou perdoá-los, desde que Jó ore intercedendo por eles. E aí, num lindo final, é exatamente quando Jó para orar por seus amigos, que as bênçãos de Deus retornam sobre a sua vida, e o sofrimento vai embora. Então veja, na tragédia de Jó, ele perde quase tudo, menos 3 coisas: a esposa, os amigos e a fé. Já falamos da esposa e dos amigos, vamos falar agora da fé. Como é que fica a fé quando a gente atravessa uma situação tão difícil assim? Muita gente deixa a igreja, muita gente abandona o caminho do Senhor, muita gente não consegue seguir em frente. É uma pergunta inevitável. Por que esse sofrimento está acontecendo comigo? E aí, o problema é que esse questionamento que a gente faz, ele está contaminado com uma visão errada de vida. Na nossa cabeça, atrelamos sofrimento com justiça, guarde isso. E aí você relaciona sofrimento com merecimento. E aí a primeira coisa que vem na sua cabeça é: o que eu fiz para merecer isso? É exatamente o que os amigos de Jó pensavam. Ora, um sofrimento assim só pode ser resultado de pecados muito graves. Jó, você fez besteira. Talvez você não tenha percebido, talvez você não se ligou, mas certamente algo de errado existe na sua vida. Só que não é apenas os amigos de Jó que pensam assim. Na verdade, esse era o padrão de pensamento dos sábios de Israel. A lógica é simples: Deus é justo. Quem faz o bem é abençoado, quem faz o mal é punido. Você colhe o que planta. A obediência te dá bênçãos, a maldade, a desobediência te traz sofrimento. Simples. Se eu olho alguém sofrendo como Jó, é óbvio, a vida dessa pessoa está muito errada. E acontece que essa ideia ela não permaneceu só lá no Antigo Testamento, nos sábios de Israel. Ela continuou presente e você vai encontrá-la no Novo Testamento. Lá no capítulo 9 de João, os discípulos de Jesus veem um cego e questionam Jesus assim: mestre, quem pecou? Então vejam, eles olham para alguém doente e fazem a pergunta para Jesus: Jesus, quem foi que pecou para esse moço estar assim? Foi ele quem pecou ou foram os pais dele quem pecaram? Por quê? Na perspectiva deles, a cegueira era uma punição divina. Alguém fez alguma coisa errada para causar aquela doença. E aí, irmãos, infelizmente, essa maneira de pensar continua enraizada entre nós. Quando o sofrimento chega, imediatamente nós pensamos em castigo, pensamos em merecimento, pensamos em punição. E aí a gente cai na crise de Jó.
Porque você começa a procurar na sua vida motivo para Deus ter agido assim com você. E aí você começa a comparar o seu pecado com o do outro. E aí é que a coisa desanda de vez. Caramba, eu sou crente, eu vou à igreja, eu procuro viver uma vida correta, eu estou passando por tudo isso. O outro não está nem aí para Deus. Está vivendo uma vida tranquila. E aí concluímos, é injusto. Deus está sendo injusto comigo. E aí caímos num estado de crise espiritual, de questionamento de fé. Ou, veja você, passamos a acreditar que talvez, quem sabe, se você se dedicar mais ao Senhor, se você se santificar mais, se você servir mais na igreja, se você tiver uma vida mais correta, quem sabe assim o sofrimento vai embora. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos têm sido manipulados com essa mentira. Muitos líderes religiosos, não só cristãos, mas infelizmente também cristãos, igrejas inclusive, mentem e enganam as pessoas, fazendo-as acreditar que a causa do sofrimento delas é algum tipo de falta espiritual, que pode ser remediada por algum tipo de sacrifício religioso. E para fugir do sofrimento, então a pessoa faz de tudo. A pessoa está desesperada, imagine Jó, imagine se alguém oferecesse para Jó, olha só, você faz isso, isso vai acabar. Só que Jó sabia aquilo que muitos não sabem, que essa proposta é uma enganação, não é bíblico, não é evangelho. Veja, quais foram os pecados que Jó cometeu que provocaram o seu sofrimento? Mas ainda, o que foi que Jó fez? Que tipo de mudança de vida Jó implementou para que aquela situação acabasse e ele fosse abençoado? Na verdade, nem o sofrimento, nem as bênçãos tinham qualquer vinculação com o seu comportamento. Olha que coisa. Uma variação dessa visão distorcida é aquela que associa sofrimento ao mérito. É a ideia de a gente ter que achar algum culpado. Tem que ter um culpado. Aí volta a pergunta dos discípulos. Se a própria pessoa não for culpada, são os pais que são culpados. Então, talvez, se não é a pessoa, não são os pais, talvez seja o diabo. Ou talvez alguém ruim, alguém fez alguma coisa contra mim. E aí, novamente, caímos em cilada, irmãos. Porque pensamos que, bem, se eu achar o culpado, eu acho a solução. Se o culpado é o diabo, vou repreendê-lo em nome de Jesus e vai ficar tudo bem. Se a culpa é de um espírito, uma entidade, alguém que fez algum tipo de trabalho contra mim, eu vou buscar proteção espiritual e vai ficar tudo bem. Ora, se o responsável pela minha dor, meu sofrimento é um outro ser humano, ora, eu vou atacá-lo, eu vou revidar, eu vou destruir, vai ficar tudo bem. O problema é que nenhuma dessas soluções, de fato, põe fim ao problema do sofrimento nessa vida, nesse mundo. São explicações equivocadas, que não trazem soluções, nem cura, nem esperança. Estamos nessa lógica simplista de causa e consequência. E por que esses pensamentos errados são tão comuns desde a antiguidade? Porque, de certa forma, queridos, a lógica da justiça e do mérito, ela funciona nos relacionamentos humanos. As relações da sociedade se baseiam nesses princípios. Então, o certo precisa ser recompensado, o mal punido. Assim funciona a escola, a empresa, o governo, a sociedade, assim criamos os filhos. E não está errado. Essa que é a ironia.
Para as relações sociais, essa lógica cumpre um papel. A construção de uma sociedade justa depende de valorizarmos o bem, punirmos o mal e termos clareza sobre o que é bem e o que é mal. Ocorre que essa lógica ela é insuficiente para a gente explicar a vida como um todo. Essa lógica não funciona para a nossa relação com Deus. Essa lógica não responde, não resolve o problema do sofrimento. Somente o Deus Criador pode nos revelar a perspectiva correta sobre o funcionamento da realidade como um todo. Somente nele, na revelação dele em Jesus e nas Escrituras. Então a gente chega nessa questão. Quais são as respostas que o Evangelho nos dá para a questão do sofrimento? Primeira, a resposta bíblica é que a resposta para o problema do sofrimento não está em nós, mas no mundo. O mundo em que vivemos é um mundo afetado pelo mal, pelo pecado. O pecado é a rebelião do ser humano contra o Criador, que levou o universo inteiro a um estado de desarmonia. Então a nossa primeira doença espiritual é o pecado, e os sintomas estão por toda parte, de forma que neste mundo e nesta vida é impossível viver sem sofrimento. Existem sim, note, muitas causas secundárias, múltiplas causas. Então, às vezes, o seu sofrimento é consequência de uma escolha ruim, de um erro que você cometeu, é verdade. Às vezes alguém causou a sua dor, às vezes é fruto das injustiças da sociedade, às vezes é resultado de uma ação maligna, às vezes é uma catástrofe da natureza, às vezes tem a ver com o meu corpo, com as minhas limitações físicas, mentais. Todas essas realidades, porém, estão ligadas à situação de um mundo afetado pelo pecado. Tudo provém do fato de estarmos longe do Criador, sem comunhão com Ele. Então, em primeiro lugar, a resposta bíblica diz que o mundo sofre por consequência do pecado, da sua condição espiritual. Em segundo lugar, a resposta do Evangelho ao sofrimento é dizer que sim, nós merecemos. É o tipo de coisa que a gente não gosta de ouvir, nem processar na nossa mente, mas essa é a verdade. Nós somos pecadores, Deus é santo, Ele é o Criador, nós criaturas, e nós nos rebelamos contra Ele. Então você não merece o bem. Justiça é a realidade que condiz com a vontade do Criador. Tudo que contraria a vontade dele merece condenação. Na lógica do merecimento, eu e você só merecemos morte, condenação, inferno. Deus é absolutamente soberano. Ele não nos deve nada. Não precisa de você, de modo que Ele não tem nenhuma obrigação de atender a sua expectativa. E por sinal foi essa a resposta que Deus deu a Jó, lá nos capítulos 37 e 41. Simplesmente, em síntese, Deus disse para Jó: quem é você? Quem é você para me questionar? Onde estava você quando eu coloquei as estrelas no céu? E por aí vai. Então veja, queridos, a gente se coloca na situação, por que determinada pessoa, em uma determinada situação, sofre pra caramba, e uma outra pessoa, na mesma situação, passa tranquilo? Porque Deus permitiu que fosse assim. E às vezes Deus permite que o mal chegue em nossa vida. Por quê? Porque vivemos em um mundo mau. Nós somos pecadores e não merecemos nada de bom do Senhor. Sua mente não quer acreditar nisso. O seu coração, todos os dias, diz para você o contrário. Por isso, todos os dias você precisa dizer para você: eu não mereço. Eu mereço o mal, não o bem. Todavia, apesar disso, o mundo não é tão mau
quanto poderia ser. E esse é o nosso terceiro ponto, nossa terceira resposta nessa relação evangelho e sofrimento. Apesar de o mundo ter sido contaminado pelo pecado, apesar de não merecermos nada de bom do Senhor, por um lado, Deus limita o alcance do mal, e por outro, Ele nos presenteia com bênçãos. O pecado e o mal não transformaram esse mundo em inferno. Da mesma forma que temos sofrimento, temos alegria, temos beleza, temos família, temos amigos, diversão, natureza, tecnologia, arte. O sofrimento, ele não é onipresente. Jó perdeu quase tudo. Não perdeu seu casamento, não perdeu sua vida, não perdeu seus amigos, não perdeu sua fé. Devemos lembrar que cada dose de alegria e bênção que recebemos não são merecidas. Então eu tenho que lembrar que o bem que chega para mim eu não mereço. Se eu tenho alguma alegria, por menor que seja, isso é fruto da graça de Deus. Em quarto lugar, além da graça comum disponível a todos os seres humanos, Deus estabeleceu um plano de redenção. A resposta do Evangelho ao sofrimento não é algo do tipo, a vida é assim mesmo. O mundo é assim, apenas aceite que você vai sofrer. Não. Louvado seja Deus, não será para sempre assim. A redenção nos oferece novas perspectivas. Para começar, a bondade de Deus que atua neste mundo para minimizar os efeitos do sofrimento. Então, apesar do sofrimento ser presente, Deus se importa com a nossa dor e a nossa angústia. Então basta você olhar os salmos, e há vários deles que mostram um Deus que responde à nossa oração. Então a gente está lá sofrendo, angustiado, a gente ora e o Senhor vem ao nosso encontro. Servimos a um Deus que ouve, que responde. Todos podemos sofrer com enfermidades. Há momentos que Deus intervém com cura. Às vezes a cura não vem, mas vem o livramento. Às vezes o livramento não vem, mas do céu vem ânimo e coragem para você seguir em frente. Às vezes falta o ânimo, mas Deus envia recursos. Às vezes faltam os recursos, mas Deus envia pessoas. Às vezes faltam pessoas, mas Deus dá soluções e saídas. Às vezes parece que tudo vai faltar, e Deus atua com milagres. Outro aspecto da redenção é que servimos a um Deus que conhece a nossa dor. Para redimir o mundo desse sofrimento, Deus se sujeitou ao sofrimento. Para salvar a humanidade, Ele assumiu a humanidade. Jesus sabe o que é sofrer privação. Jesus sabe o que é ser traído, humilhado, sofrer dor física, angústia, injustiça, violência e morte. Então, o exemplo de Jesus mostra que qualquer um que anuncia um evangelho dizendo pare de sofrer, está fazendo uma propaganda enganosa. Jesus não tinha pecado algum. Jesus não foi influenciado por Satanás. Jesus não foi castigado por Deus por algum pecado que ele tinha cometido. Ele sofreu nesse mundo por obediência ao Pai. Outro aspecto da redenção é que ela nos traz esperança de um mundo novo. Jesus ressuscitou. E ao vencer a morte, Jesus abriu a porta da esperança. Ele está vivo, um dia voltará, e no dia da sua volta, terra e céu serão transformados. O universo inteiro será redimido de toda a presença do mal, purificado das consequências do pecado. Então veja, queridos, qual é o problema básico do sofrimento? É o mundo. Qual é a resposta do Evangelho? A esperança de um novo mundo.
quando a nova Jerusalém descer do céu, e Deus montar o tabernáculo dele conosco, estivermos com ele, e ele enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, e ele diz que fará novas todas as coisas. Então lá o sofrimento acabará. E aí essa esperança do Evangelho desfaz as ilusões que o mundo tenta nos iludir, enganar. Ilusões políticas, ilusões econômicas, ilusões tecnológicas. Ora, tudo pode contribuir para o mundo melhorar, mas nenhum desses esforços vai fazer com que o sofrimento humano acabe. O paraíso não será resultado do desenvolvimento da humanidade. Ele vem do céu. Agora, ao mesmo tempo, a esperança do Evangelho nos traz empatia em relação ao sofrimento alheio. Se tem alguém que pode e deve se importar com o sofrimento do outro, somos nós, irmãos. Porque o Deus que servimos é um Deus que se importa ao ponto de vir ao nosso encontro, de sentir a nossa dor. Porque Cristo se importou com a gente, nós somos um povo que se importa com aqueles que sofrem, choramos com os que choram. Mas também essa esperança, porque nós sabemos o que é esperança, nós lutamos para abençoar os que sofrem. Se Cristo é a nossa justiça, somos o povo que deve se empenhar para lutar contra todo tipo de injustiça. Porque Deus nos abençoa sem merecermos, somos o povo que abençoa todo tipo de gente. Porque qualquer pessoa que estivesse ao redor não merece nada, inclusive você. Se Deus te deu sem merecer, você também precisa dar a quem estiver ao seu redor, carecendo de ajuda, oferecendo uma pequena amostra dos novos céus e nova terra. E por fim, irmãos, o Evangelho nos mostra que nós podemos sim louvar a Deus, mesmo quando atravessamos o sofrimento. O Evangelho nos dá recursos para mantermos a nossa sanidade mental e a nossa integridade espiritual, a despeito do sofrimento que atravessamos. É assim que a gente compreende as reações de Jó. No versículo 20 e 21, depois de perder todos os seus bens, o texto vai dizer que ele prostrou-se em adoração e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10 do capítulo 2, depois de perder todos os seus filhos, ele responde à sua esposa: temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Então, meu irmão, minha irmã, a pergunta para você é: como você tem lidado com o sofrimento? Como você tem enfrentado o sofrimento que chega à sua vida? Queria convidar você a orar, a fechar os seus olhos e a colocar a sua vida diante do Senhor. Certamente, os momentos de sofrimento são momentos dos mais desafiadores para a nossa vida. Eu não sei qual é o sofrimento que você atravessa, eu não sei qual é o sofrimento que angustia sua alma, eu não sei qual é o sofrimento que aflige o seu coração.
Mas você precisa enfrentá-lo, olhando para o Senhor. Em primeiro lugar, peça ao Senhor discernimento espiritual. Discernimento espiritual para que você não caia em mentiras, em ilusões. Discernimento espiritual para que você consiga olhar para toda essa situação pelas lentes do Evangelho e não se deixar iludir pelo seu coração e pelas falsas respostas que o mundo oferece. Peça ao Senhor para que você consiga manter a sua integridade espiritual, a sua sanidade diante desse deserto. Peça ao Senhor forças. Peça ao Senhor recursos. Peça ao Senhor bênçãos. Peça ao Senhor, você pode fazê-lo. Peça ao Senhor livramento. Peça ao Senhor cura. Peça ao Senhor mudança. Peça ao Senhor transformação. Peça ao Senhor que o sofrimento seja substituído por um tempo de paz, de graça, de bênçãos, entendendo que você não merece, entendendo que você de fato não pode dar nada em troca das bênçãos do Senhor, mas suplicando a esse Deus de graça, esse Deus que se importa, esse Deus que nos ama. Peça ao Senhor para que no seu coração a esperança de vida eterna, a esperança dos novos céus e da nova terra, seja uma esperança viva. Que os seus olhos estejam na Nova Jerusalém. Peça ao Senhor força, graça, para que se o livramento não chegar, para que se o milagre não acontecer, para que se o problema persistir, você atravesse-o em frente, aos pés do Senhor, louvando ao Senhor, testemunhando do amor do Senhor, servindo ao Senhor, porque nada nem ninguém pode separar você do amor de Deus. Fale com o Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, ouve nossas orações, Senhor. Ouve, Senhor, a oração do teu povo. Ouve os que clamam nesse momento, Senhor. Ouve a oração dos que sofrem. Ouve a oração dos angustiados, ó Deus. Ouve o clamor, ó Pai, daqueles, ó Deus, que atravessam dores físicas, mentais, emocionais, circunstâncias difíceis. Senhor, intervém com graça. Senhor, a gente sabe que a gente não merece, mas o Senhor, ó Pai, é o Deus de amor. Teu amor, ó Pai, é maior do que a vida. Se não fosse a tua graça, não estaríamos aqui. E assim, por graça, Senhor, confiando nas tuas misericórdias, clamamos, ó Pai, bênçãos, socorro, livramento, provisão. Deus, fortalece a fé do teu povo, Senhor. Fortalece, Senhor, aqueles, ó Deus, que estão a ponto de desistir. Fortalece, renova o ânimo, Senhor, daqueles, ó Pai, que já não têm forças físicas, ó Pai, emocionais para seguir em frente. Sustenta o teu povo, Senhor. Dá refrigério, Senhor. Coloque pessoas e situações no caminho, Senhor, que possam ajudar, ó Deus. Abra os olhos, ó Pai, para enxergarmos saídas. E que sofrimento algum, Senhor, nos afaste da tua presença.
Que sofrimento algum, Senhor, nos afaste da tua casa. E que enfrentemos, ó Pai, seja o sofrimento que for, aos pés do Senhor. Porque a nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança está em Cristo. Aquele que venceu a morte. Senhor, em nome de Jesus, renova a fé e a esperança do teu povo. Para a glória do teu nome, em nome do teu Filho oramos. Amém.